Perfeito, muito bom falar com vocês. É, não sei se vocês querem se apresentar primeiro ou eu me apresento, o que vocês acham melhor. Mas acho que como do lado daqui vai ser eu mesmo. E aí vejo muitas pessoas aí do lado de vocês. Fico muito feliz aí pela participação e a presença de todos para a gente falar um pouco de seguro paramétrico e da cover seguradora. Perfeito, Fernando. Aqui tem. Eu sou aqui da franqueadora e tem alguns franqueados aí que têm uma experiência, já conhecem um pouco do produto paramétrico e alguns que ainda não conhecem, né? Esse também chamado seguro de índice, né? Então, acho que você vai falando. Se tiver alguma dúvida durante a tua apresentação, né, que está no assunto, que o pessoal quiser perguntar, se não deixar mais para o final, né, Fernando? Tu que manda aí. Hum, hum, Se o pessoal deixa para final as perguntas ou vai interrompendo. Não, perfeito. A gente vai falando, eu vou explicar como que vai ter no conteúdo da apresentação. Eu sou o Fernando, eu sou acionista aqui da Cover, responsável por toda a questão de agro, paramétrico e todos os produtos correlacionados a agro e a paramétrico, porque o paramétrico não é só agro, né? Então ele entra em outras linhas de negócio que no final da apresentação a gente pode falar de outras oportunidades que o paramétrico hoje está atuando aqui no Brasil e fora dele, e aí abre todo um leque de visão e oportunidades que a corretora pode explorar junto aos clientes, tanto de varejo quanto corporativos, tá? Durante a apresentação, a gente vai conseguir passar por todos os pontos, desde como funciona o seguro paramétrico, a história dele, o porquê que agora ele está sendo falado mais no Brasil e antes ele não se falava, quais são as coberturas hoje disponíveis para cotar para qualquer cliente, qual a diferença do perfil do cliente que hoje poderia comprar o paramétrico e o outro tipo de produto, como funciona uma cotação, e como funciona um sinistro, e depois, depois da, co- depois da cotação, como funciona, o que o cliente recebe, qual que é o acompanhamento que ele tem e as diferenças hoje desse tipo de seguro para um seguro no geral de agro, tá? O foco da apresentação é agro e clima, mas o paramétrico ele não está só vinculado a agro e a grãos entre outras culturas, tá? Ô, Fernando, e saiu aí uma notícia há poucos dias ventilando a possibilidade do governo tornar até obrigatório esse seguro paramétrico, né? Para algumas culturas aí, você acha que tem essa possibilidade real? Sim, a Cover hoje é a seguradora que detém 99% do mercado, basicamente todo o mercado paramétrico está conosco. E o governo falou conosco sobre essa possibilidade, esse desenvolvimento do produto e qual seria as oportunidades, né? A Cover é a única seguradora voltada ao seguro paramétrico, além de deter todo o mercado, basicamente, é a que tem o acesso a todo o mercado internacional de paramétrico agro, não agro, e faz toda a estruturação de produto de ponta a ponta até a regulação de sinistro quando necessário e soluções, né? Então, o governo fez um estudo, sim, está se aprofundando como uma solução de seguro para o proagro, né? E o que hoje é
é uma situação complexa para o governo, o qual ele tem que dar o seguro, ele tem que pagar o sinistro e ele não tem previsibilidade, porque além dele subsidiar, ele dá o crédito e em caso de sinistro ele ainda tem que pagar esse sinistro. E muitas vezes ele não tem também seguro disponível para alguma cultura. Então, hoje, o único seguro que o governo avaliou como o seguro viável, e isso acontece também fora do Brasil, é o seguro paramétrico. Então, quando você traz um seguro universal, para todo o país ou qualquer local, o único seguro que consegue atender é o seguro paramétrico. Hoje a gente pode fazer o seguro paramétrico desde o Nordeste, no Norte, no meio do Amazonas, a gente conseguiria fazer até em Fernando de Noronha. Agora, o seguro de produtividade, a gente não poderia fazer porque ele demanda outros fatores, como uma vistoria em campo, que acaba muitas vezes inviabilizando ou fatores técnicos, né, que seria o estudo de como fazer essa apuração em campo, que pode ser muito complexa a depender de cada cultura. O seguro paramétrico não, por ele ser remoto, ele ser um seguro de índice, o índice sendo validado, ele consegue para qualquer cultura. Então, por isso que o governo fez esse levantamento, esse estudo, e aí existe uma chance muito alta de implementar esse seguro no curto prazo. E os corretores hoje que forem aptos a vender o seguro, estiverem com a cover e cada vez mais alinhados à oportunidade do paramétrico, eles vão também conseguir passar para o cliente outros produtos de paramétrico, porque o governo ele quer uma solução. Muitas vezes essa solução vai ser uma solução mais catastrófica. E o cliente ele pode buscar no mercado privado talvez uma solução melhor para ele dentro do mesmo modelo. E quem vai conseguir apresentar é só um corretor habilitado e com capacidade técnica para apresentar para esse cliente que a solução que ele está trazendo é melhor do que a solução que ele poderia comprar. Direto com o governo ou apresentar, e obviamente ele vai ter opções de apresentação, porque no Brasil sempre pode ter mais de uma opção de seguro. Então, é uma grande oportunidade quando o governo colocar isso em prática para os corretores que estiverem aptos e capacitados a atuar com o seguro paramétrico, tá? Perfeito. Vamos lá, eu vou ser o mais breve possível. A apresentação ela é bem completa, mas resumida para poder atender todos os pontos, como eu falei, desde a parte do que é um satélite, como funciona a apuração, como funciona uma cotação, um sinistro e como é uma apuração de sinistro. E depois a gente fala de outras curiosidades fora o paramétrico, tá? Então, geralmente a gente começa fazendo essa pergunta para quem está falando um pouco de paramétrico, para que a gente torne esse fator de tecnológico e consiga romper essa barreira disruptiva que a gente vê hoje entre o seguro de produtividade, que é o seguro que precisa ir no campo, e o seguro paramétrico, que é um seguro totalmente remoto via satélite. Então, hoje, como a vida está cada vez mais tecnológica, a pergunta que eu faço aí para todos é se vocês acreditam que antes dessa reunião de hoje a gente já utilizou o satélite ou não, né? Então, aí, para a gente refletir sobre como está a tecnologia e, inclusive, falar um pouco da tecnologia de campo rapidamente. Ele utiliza eh, os navegadores de GPS toda hora, né? Principalmente, além de sinal de internet e tudo.
Isso, exatamente. Hoje está cada vez mais fácil a sensibilidade dos nossos principais clientes, né, que são os agricultores, sobre o satélite e a assertividade, né? O GPS do nosso celular aqui, que frequente, está utilizando o satélite para geolocalização. A gente utiliza no campo e no nosso carro ali para poder no Waze, entre o Google Maps, entre outros. E hoje, cada vez mais, o Starlink, que é a internet direto de satélite, totalmente voltada para o satélite de alta velocidade, né? Então, a internet hoje, por banda larga, ela utiliza satélite em parte da sua conexão, não direta, ela é por cabo e pode ser por rádio, mas o satélite já faz parte da nossa vida, não só de agora, tá? Que parece algo novo, mas desde antigamente, quando a gente utilizava a antena parabólica para assistir televisão, isso há muito tempo atrás, nas próprias fazendas já fazia parte. Então, por isso que parece algo novo, mas não é tão novo assim, o satélite na vida hoje das pessoas, tá? Então, quando a gente for trazer a reflexão para o nosso produtor, é que além do satélite ser presente, a assertividade dele está cada vez mais alta, devido à tecnologia. E o seguro paramétrico parece ser novo, porque ele está sendo vinculado às notícias mais agora, tá? No Brasil. Por quê? Porque antes se falava mais fora do Brasil, é o seguro mais comprado fora do Brasil, mas no Brasil ele não era muito divulgado, tá? Mas a primeira apólice de seguro paramétrico vendida de agro foi em 1979. Então, é um seguro que existe há muitos anos, vem se diversificando, cada vez com uma assertividade maior. Aqui, o mais próximo que a primeira emissão que aconteceu foi no ano 2000 no México, e a minha primeira emissão, que aconteceu lá na Swiss Re, quando eu trouxe o produto para o Brasil, foi em 2015, quando a gente alinhou com a SUSEP a aderência desse produto, inclusão do produto dentro do know-how do Brasil. Foi em 2015, então tem um pouco mais de 10 anos que esse produto está sendo comercializado no Brasil. Mas no varejo em si, ele está sendo comercializado há aproximadamente 3 anos, indo para o quarto ano agora pela Cover. Por quê? Quando eu trouxe esse produto na Swiss Re, a nossa ideia, quando eu estava à frente do agro na Swiss Re, era só atender o atacado, era só clientes corporativos. Então a gente fazia 30 cotações por ano, no máximo, fazia 5 emissões ou menos por ano, só de clientes corporativos, grandes corporações, tá? Então, a gente não atendia pequenos produtores, só emissões acima de US$ 100.000 de prêmio. Então, era algo mais complexo e bem customizado. Hoje, a gente criou um produto totalmente diferenciado aqui na Cover, que a gente consegue atender desde o pequeno produtor, ou seja, não tem limite de área. A gente vai mostrar exemplos aqui de áreas menores do que 1 hectare, não tem limite de valor de prêmio e consegue também atender grandes clientes, de áreas muito grandes, clientes extremamente exigentes que estão à procura de coberturas maiores, que também é um nicho de mercado que vocês conseguem atender com o seguro paramétrico. Então, foi um produto que a gente redesenhou aqui para poder atender o varejo e o atacado, tá? Por isso que hoje se fala-se muito mais sobre o produto paramétrico, porque agora ele atende o varejo, então antes ele não atendia. Muitas seguradoras fazem propaganda do produto, mas no final das contas, quase todas as emissões acabam acontecendo conosco devido à particularidade do nosso produto, e por termos feito todo esse trabalho de trazer o produto para o varejo e ter toda a detenção, basicamente, do mercado ressegurador e da capacidade, tá?
uma grande oportunidade que vocês têm, principalmente até pelo perfil da corretora que eu conheço, é que hoje, como vocês também trabalham muito com áreas financiadas, muitas vezes aparece áreas financiadas de culturas que não têm seguro. Então, por exemplo, se aparecer centeio, ameixa, kiwi, isso, alho, entre outras, qualquer que seja a cultura que apareça, muitas vezes ela não tem cobertura de seguro em produtividade. Ou o que acaba acontecendo? Pode ser que você encontre uma solução, mas você vai dar uma cobertura que ela basicamente nunca vai ter a possibilidade do cliente receber. Então você está dando ali uma taxa para o cliente, entregando para ele uma pólice que muitas vezes a chance dele é quase impossível. O seguro paramétrico é uma solução muito melhor. Por quê? Ele sempre vai dar uma solução para o cliente, uma solução climática para qualquer cultura. Então, você está vendendo uma solução de falta de chuva, por exemplo, que se acontecer, o cliente vai receber. Então, a solução, tanto para a instituição financeira, tanto para o cliente, é muito melhor. E muitas vezes o preço é muito parecido, além disso, você está entregando realmente uma solução de seguro, porque ele está realmente coberto por por um evento climático que vai estar correlacionado àquela cultura. Outra situação importante que a gente traz quando a gente fala de diversas culturas, muitas seguradoras elas não conseguem aceitar, por exemplo, a área de tabaco, né, que eu coloco aqui tabaco, fumo, etc., porque tem questões de ESG, entre outras. O seguro paramétrico ele pode fazer esse tipo de cultura, porque ele é um seguro climático, né? Então, tudo bem que ali tem uma cultura por trás, que é uma cultura que pode ter aí restrições, mas você consegue dar a solução. Então, hoje, tudo que você perdia de venda, ou você já na barreira virava para o seu cliente e falava, eu não consigo te dar um seguro, e acabava não conseguindo ter aquela solução de seguro, ou perdendo aquela comissão, você não perde mais, porque no mínimo você apresenta um seguro paramétrico como uma opção viável também, que pode ter chance de pagamento, que vai dar uma solução para ele. E aí, aumenta-se muito o leque, tá? Quando a gente fala de agro, porque áreas embargadas, que muitas vezes podem ficar fora, a área fora do zoneamento, que sempre vai estar fora, basicamente, em todas as seguradoras. Área de primeiro ano, área de solo um, área de várzea, área com alta sinistralidade, clientes que muitas vezes você sabe que é um cliente que ali você que já busca sempre a produtividade, ou que vocês querem mudar ele de cenário, porque o seguro paramétrico, ele não tem como contestar a regulação, é uma regulação muito objetiva, vocês vão ver aqui durante a nossa conversa. Então, ele consegue trazer a solução de seguro, que a gente fala que o paramétrico, ele faz com que o corretor que saiba está habilitado a vender esse produto, não perca mais, não vai perder mais nenhuma venda, ele sempre vai ter a opção de passar uma venda para o cliente, ele é aceito nas instituições financeiras, Caixa, Banco do Brasil, entre outras. É claro que muitas vezes o próprio banco ali, a depender da agência, tenta não barrar ou dar outra opção do próprio banco, mas a maioria das vezes a gente conseguiu passar tranquilamente em quase todas as instituições financeiras até hoje. A gente tem emissões, não tem nenhuma que a gente não teve emissão até agora de seguro paramétrico como beneficiário, tá? Então, aí só trazendo só o tipo um pós-cana, área de abertura de mata, fora do zoneamento, área com gado, integração lavoura-pecuária, primeiro ano, semente salva, fora do zoneamento, rotação, etc. Tudo que está renegado no seguro de produtividade ou que exista um problema de embargo, entre outros,
pode apresentar o paramétrico, tá? Não tem nenhum problema e não é proibido, tá? O que era proibitivo é aceito no paramétrico, tá? Então pode trazer a oportunidade e agora não fica sem apresentar uma cotação, tá? Agora a gente vai falar um pouco quais são as coberturas e já trazer para vocês é, qual o perfil de cliente e para que ela funciona. E depois a gente explica como funciona uma cotação, como que vocês vão receber, e depois como funciona um sinistro na prática, etc. Mas é muito simples e objetivo, tá? E aqui é só um exemplo que não, de matemático mesmo, não é um exemplo real, tá? Como funciona? Se determina um período, né? Tem que ter sempre um período pré-determinado. A primeira cobertura, precipitação abaixo de acumulado, tá? Que seria simplesmente muito próximo do que a gente entende como cobertura de seca, falta de chuva. Então, se determina um período, toda chuva que acontecer nesse período, ela vai ser medida em milímetros. Tudo que acontecer abaixo do que está pré-determinado nesse período, o cliente recebe. Simples e objetivo. Então, se for, por exemplo, dia 1º de outubro a 31 de janeiro, e tiver na apólice 800 milímetros de chuva e deu 700 milímetros de chuva, que seria 100 milímetros a menos, ele vai receber esses 100 milímetros. Então, aí vai ter um valor por milímetro, aqui hipoteticamente R$ 1.000 por milímetro, ele vai receber 100 vezes R$ 1.000. Então, depois eu vou mostrar como funciona, mas ele vem uma regulação do dia por dia, quanto choveu, a soma da chuva, e aí lá dizendo, faltou 100 milímetros de chuva. Cada milímetro recebia tanto, tem tanto para receber. É muito objetivo e simples. O cliente, independente do grau de instrução, ele vive da chuva, né? O cliente de agro, ele sabe essa metodologia de milímetros, e quando você for oferecer para o cliente, você vai falar, ó, você determina o período, você tem tantos de chuva, de milímetros, o que acontecer nesse período, se chover menos do que isso, você vai receber um laudo dizendo quanto choveu por dia, e aí você recebe com base nisso. Simples e objetivo. Então, por isso que o cliente consegue entender. A gente faz mais de 500 emissões por ano, e até hoje não teve nenhum problema. Tem muitos pagamentos de sinistro, nossa sinistralidade é extremamente alta. E essa cobertura aqui é a cobertura basicamente universal. Você pode oferecer para qualquer cultura, porque todas as culturas elas necessitam de água dentro do período do ciclo dela. Então, é uma cobertura que, no mínimo, para aparecer uma cultura diferente, que você vai precisar dar um seguro obrigatório para um financiamento, essa é a cobertura que vocês já podem oferecer, no mínimo, para esse cliente, que seria aí baseado em falta de chuva. Existe o inverso, tá? Essa cobertura que seria o inverso, que seria precipitação acima de um acumulado no período específico, ela é uma cobertura que ela funciona muito bem para outras situações. Qual situação? Tem clientes que têm problema de chuva na colheita. Então, região do Mato Grosso, um exemplo que a gente tem, por exemplo, a cultura de amendoim em São Paulo. Ela tem um período de cura, que é um período que você precisa tirar um amendoim do solo, jogar ele para fora do solo, e ele fica secando mais ou menos entre 15 dias ou um pouco mais. Se chove exatamente nesse período, o amendoim custaria hipoteticamente R$ 100, vai custar 20. Ele perde todo o preço comercial dele. Então, para esse tipo de cultura, esse tipo de cliente, essa cobertura, ela é extremamente assertiva e traz uma solução de seguro para ele que não tem hoje esse tipo de seguro. Então, a gente vende muito para a cultura de amendoim e para aqueles clientes que querem comprar chuva na colheita. E para os clientes de grãos,
aqueles que querem uma cobertura também correlacionada à qualidade de grão na colheita. Então, clientes que já perderam muito devido à chuva na colheita e tem problema de qualidade, querem se cobrir, por exemplo, cevada, né? A cevada também ela tem problema aí de chuva na colheita. Eles escolhem essa cobertura. Então, é uma cobertura muito mais focada na colheita para os clientes, e é a mesma coisa se determina um período, por exemplo, aqui, 1/2 a 28/2, 300 milímetros de chuva. Tudo que acontecer acima de 300 milímetros, o cliente recebe. Se choveu 400 milímetros, 100 milímetros a menos, se for R$ 1.000 a cada milímetro que ele vai receber, hipoteticamente, ele vai receber 100 vezes R$ 1.000. Então, tudo que acontecer acima do que está pré-determinado naquele período, ele recebe. Então, essas duas coberturas, entre todas as que a gente vai falar aqui, para qualquer área do Brasil, independente de onde o cliente esteja, tendo uma coordenada, vocês conseguem cotar. O ideal é ter o KML, e essas são coberturas em milímetros de chuva, que é uma linguagem universal ali para o produtor que ele entende, tá? Agora, a gente vai falar de outras coberturas que são coberturas mais específicas, e são em graus Celsius, tá? Essa cobertura aqui, ela é uma cobertura mais para culturas de inverno, que são culturas que estão agora sendo vendidas em evidência, tá? Que seria temperatura mínima do dia. Por que a temperatura mínima do dia? Ela é muito similar à geada, mas ela acaba sendo uma cobertura muito melhor do que a geada, porque se faz o levantamento de todo o período da menor temperatura do dia ocorrida naquele período. Então, por exemplo, se aconteceu 5 horas da manhã, a menor temperatura é essa temperatura que vai ser utilizada como a menor temperatura daquele dia. Tá? Então, temperatura mínima do dia é a mesma coisa, se determina um período. Dentro desse período, se acontecer a temperatura menor do que está pré-determinado, o cliente recebe. Então, aqui, por exemplo, dia 1/5 a 31/7, 2 graus positivos. Se no dia 1/6 aconteceu 1 grau positivo, ou seja, 1 grau a menos, se ele for receber R$ 1.000 a cada grau, ele tem R$ 1.000 para receber. Então, também é uma métrica que o próprio cliente entende, que é graus Celsius. Ele está sempre de olho nisso e no tempo, ali no campo, e funciona para culturas de inverno, então temperatura mínima do dia. O que aconteceu agora no último inverno? Deu uma geada no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Todos os clientes que compraram conosco, devido ao evento, receberam, porque quando acontece uma geada, toda a região ela é afetada pela temperatura que ocorreu. Então a diferença foi quem comprou uma temperatura maior, né? Nesse caso um gatilho maior, acabou recebendo mais ou menos, mas todo mundo acabou recebendo. E aí por isso que a gente fala que é uma cobertura muito melhor do que as coberturas que tem aí no mercado que são avaliadas em campo, porque se acontece o evento, o cliente recebe, independente do período que está a cultura, independente se teve ou não uma redução drástica de produtividade. E a segunda maior vantagem, né, entre as maiores vantagens do seguro paramétrico, é que o cliente fica com a colheita. Então, o que acontece? Deu a temperatura no período, ele pode buscar reverter ou continuar a ter uma produção, para continuar a ter uma produção boa, porque ele ainda vai receber indenização e vai poder ficar com a colheita. Então, isso é um benefício que vocês podem falar para o cliente, porque muitas vezes o que acontece no seguro de produtividade, quando ele vê que deu uma geada ou que deu uma seca, falta de chuva ou excesso de chuva, ele para de investir
na lavoura. Porque ele vê, se agora eu receber do seguro, é uma vantagem. Se eu continuar investindo, eu além de não receber do seguro, eu vou acabar gastando mais dinheiro, eu vou perder e só vou investir. Aqui não. Aqui ele pode investir porque ele vai ter o retorno sempre maior na colheita e aconteceu o evento, ele vai receber. Então a gente costuma dizer que a gente tem alguns perfis de clientes que são melhores para o paramédico. Qual o perfil? Aquele cliente que busca um seguro mais barato, porque a gente tem taxas aí a partir de mais ou menos 4%, e que busca uma solução aí para liberação de financiamento e que quer aí uma produtividade climática, e entende que as produtividades que tem no mercado não atende ele, então é melhor ele comprar o paramétrico. Aquele cliente que entende que nenhuma produtividade hoje no mercado atende ele, porque ele tem alta tecnologia e todas as produtividades que ofertam para ele, ele, independente do problema climático, ele não vai acabar recebendo. Então, ele acaba investindo por algo que ele, no histórico, ele não teve essa produtividade. Então é mais fácil ele comprar o paramétrico, porque vai estar vinculado ali ao evento climático, ele vai ter o retorno financeiro se acontecer, porque ele sabe que no outro produto, o produto não atende, porque o produto, produtividade, ele vai estar vinculado à produtividade entre os de alta tecnologia e os de baixa, né? Então é um produto que atende aí também os produtores de alta tecnologia. E o perfil aqui que vocês devem evitar é aquele produtor que está buscando ali aquela assistência, que é o produtor que quer uma saca de diferença, que quer aquela regulação de campo, que vai alguém no campo ver se deu ou não deu a diferença, porque aqui não tem regulação de campo. Aqui, quando o cliente recebe, é quando ele teve um problema climático realmente que afetou, né? Que deu um problema na região. Se não deu um problema, ele não vai receber. Se não deu falta de chuva, ele não vai receber. Se não deu um problema de geada, ele não vai receber. Então, ele está comprando uma solução climática. Então, a gente chama o seguro paramétrico como uma solução para um empresário agrícola, tá? Para aquele produtor que está buscando aí uma solução climática e que busca investir na sua lavoura para realmente ter o retorno financeiro da lavoura, tá? Não um retorno financeiro via seguro. E essa outra cobertura, que seria o inverso também em graus Celsius, temperatura máxima do dia, ela é uma cobertura que não é muito vendida, ela fala sobre ela, mas a gente basicamente não oferece, porque ela foi uma cobertura que a gente criou para o nosso cliente Cutrale, que tem problemas aí de alta temperatura em citros. Então, citros, quando dá alta temperatura num período de florescimento, ela aborta as flores e aí tem um alto impacto na produção de citros. Então a gente criou essa cobertura, mas para grãos, entre outras coberturas, a onda de calor ou temperatura elevada, ela não tem hoje uma apuração de um impacto muito relevante na produtividade. Então, oferecer essa cobertura para os clientes pode causar uma frustração e muitas vezes ela não tem um impacto real ali na produtividade, então acaba sendo ali uma cobertura que a gente quase não oferta para os clientes acima do dia. É a mesma coisa da temperatura mínima do dia, só que o inverso. Então se determina uma temperatura, um período, tudo que acontecer acima daquela temperatura que foi determinado, o cliente recebe. Por exemplo, 38 graus. Se deu 39 no período de 1/10 a 31 do 3, ele vai receber o valor do grau que está determinado ali para ele. Então, sempre tem que ter um período, qual a cobertura de maior dor do cliente. Então, geralmente, culturas de grãos falta de chuva, culturas de inverno é geada,
culturas que têm problemas na colheita é excesso de chuva, e aí alguns lugares como Mato Grosso, grãos, o problema é excesso de chuva, Tocantins pode ser também. Então, tem que entender qual é a cultura do cliente, qual é a dor. Então, o cliente tem que ver qual o seu problema, é falta de chuva? Então, aí é uma cobertura. Se o problema é excesso de chuva, é outra cobertura. Se o problema é geada, é temperatura mínima do dia, é outra cobertura. Então, é realmente entender qual é a dor do cliente para poder ofertar uma das coberturas. E essas coberturas, elas podem ser ofertadas para qualquer região do Brasil sem restrição de tamanho, sem restrição de prêmio mínimo ou máximo, sem nenhuma restrição também da área, tá? E o que o cliente vai acabar falando, e agora, né? Eu tenho uma estação na minha área, uma estação meteorológica, eu tenho meus dados, eu posso usar a minha estação como uma estação de aferição na pólice, etc. e tal, por que que eu não posso usar, etc. E aí aqui a gente já traz alguns exemplos para que vocês consigam ali, tecnicamente, explicar para o cliente e entender o porquê, tá? Então, desse lado aqui esquerdo, a gente tem uma estação de alta tecnologia, até pode não parecer, mas é do IMET. Ela tem alguns metros quadrados, mas ela é influenciada tanto pelo relevo, por árvores e até por animais que podem entupir aí os sensores. Ela tem vários sensores elétricos, entre outros, que podem queimar, né? Ou podem estar mal calibrados. E ela depende também de pessoas. O que que acontece? Se a gente vendesse uma pólice que tivesse vinculada a uma estação meteorológica, além dela poder ser fraudada, ela pode parar de funcionar bem no período de cobertura. Então, não dá para a gente vender uma pólice, chegar no período de cobertura e falar: olha, aquela estação não funcionou naquele dia, bem no dia que choveu, então eu não vou te pagar chuva em excesso, porque o dia que deu aquela chuva em excesso não choveu. Ou eu não vou te pagar a seca, porque faltou chuva bem naquela semana, mas foi a semana que não mediu, só mediu a semana que choveu, ou a geada que deu, que seria aquela temperatura, não foi o dia que mediu. Então, por consequências e falhas técnicas e humanas, a gente não pode ter a chance de ser um seguro violável, ou até a pessoa pode ir lá tampar o sensor e não medir mais a chuva, ou jogar um monte de água lá e dizer que choveu, etc. A gente não pode ter essa chance. E o único jeito disso não acontecer é via satélite. Por quê? O satélite é uma constelação 24 horas por dia fazendo a medição. Ele não para de medir, é mais de um, são milhares de satélites que estão fazendo a medição. São satélites mantidos, em grande maioria dos índices, pela NASA, que não são voltados para seguro, são voltados para fins científicos, tá? Então, eles são para estudos de clima mesmo, e aí nada mais justo do que por índices tão confiáveis, mantidos de forma pública, para estudos extremamente sérios, há muitos anos, há décadas já sendo utilizados, a gente utilizar isso para seguro, porque é uma fonte pública que a gente tem acesso, o cliente vai ter ali na pólice qual que é o link, qual que é a coordenada, ele vai ter exatamente todas as informações, então é um seguro muito objetivo e transparente para que não exista nenhuma contestação. Então, ele sabe o período que ele está cobrindo, quanto está cobrindo, qual que é a coordenada que o satélite está utilizando, qual que é o satélite sendo utilizado, qual que é a base do índice. Então, se hoje ou daqui a 10 anos pegar esse mesmo período, essa mesma coordenada, esse mesmo índice, ela não muda o resultado. Então, é um seguro que a gente vende centenas de apólices aí por mês e acaba não tendo nenhuma ação judicial, porque se a gente fizer a medição hoje, ou qualquer outra empresa de medição fizer isso daqui a 10 anos, ela vai ter o mesmo resultado casa decimal por casa decimal. E como funciona a metodologia de definir qual é a coordenada ou as coordenadas da apólice, tá?
Então, quando a gente recebe um KML, ou uma coordenada, se faz mais ou menos um quadrante dentro desse KML, e aí se define um ponto, e se a área for muito grande, a gente vai ter que dividir, e aí é mais de um ponto se definido, se define o ponto campeão. Por quê? Dentro de uma área, o satélite enxerga ela como vários quadradinhos que a gente chama de grid. E aí a tecnologia ela vai identificar qual que é o ponto de maior assertividade, considerando o histórico, para poder escolher como ponto de aferição para aquela apólice de seguro. Então, pode ser que o ponto seja no centro ou mais próximo do centro possível, sempre ele busca fazer isso, mas sempre o ponto que tem a maior assertividade. Para quê? Para que a aferição que seja feita pela apólice seja o mais próximo da realidade possível. E aí o cliente vai perguntar, tá, mas então qual que é a diferença da medição local para a medição do satélite, qual que acaba sendo a porcentagem de diferença. Geralmente, é em torno de 90% a acurácia que a gente tem entre uma medição local e a medição do satélite. Então, essa variação de 10% acaba sendo, se deu 100 milímetros, mais ou menos pode acontecer de o satélite ter medido 110 ou ter medido 90. Então, pode tanto para cima, tanto para baixo, existe uma variação. Por isso que esse seguro, ele é feito para aquele cliente que está buscando um evento climático real, né? Se deu uma falta de chuva de um dia, uma pequena variação, esse seguro durante todo o período, ele não é o seguro que vai trazer a solução. Ele traz a solução quando acontece um evento real climático dentro do período que vai impactar a produtividade de fato daquele cliente, tá? Então, é um seguro que tem uma alta acurácia, mas desde que o evento tenha sido realmente severo. Eventos muito pequenos ou superficiais que vão ter quase ou nenhum impacto na lavoura não funciona. Então, esse tipo de cliente que busca ali uma saca diferença ou um retorno do seguro que ele está pagando ali o máximo possível, ele não é o perfil de cliente que vai funcionar no seguro paramétrico que vai atendê-lo, tá? E então, como comentei, é uma constelação de satélite, a tecnologia é cada vez mais assertiva e alta. Para cotar é extremamente simples, então tira do corretor aquela necessidade que hoje vocês têm e de ficar pedindo um monte de informação. Qual que é a semente? Está dentro ou não está dentro do zoneamento? Que tipo de solo? Que você tem? Quantos anos de plantio, etc. Isso não entra no mérito no paramétrico. O paramétrico você precisa só saber a área que você quer cobrir, o valor que você precisa cobrir de cobertura, e o período. E qual das coberturas? Simples. Para cotar, inclusive, não precisa nem do nome do cliente. Não precisa de nenhuma informação específica. Precisa do KML, é o ideal. Se não tiver o KML, só tiver a coordenada, a gente vai usar aquela coordenada como base, mas se mudar a coordenada ou mudar o KML é uma outra cotação. E a cultura é desejável saber, porque a gente precisa saber se o cliente também não está pedindo um valor que está desenquadrado com a realidade da cultura, tá? Aí, para emitir, não vai precisar também saber que tipo de solo, qual é a semente, etc. Também não precisa, tá? Para emitir, vai precisar saber os dados do cliente, os dados do beneficiário, confirmar o valor da pólice, o valor do índice que ele está comprando, se ele entendeu o que ele comprou, qual que é a cotação que ele comprou, e o que a gente pede como opcional? O número da conta do cliente. É uma novidade, muitas vezes você já tem, mas o porquê que no paramétrico é interessante ele passar? Porque a gente já coloca na pólice o número da conta, e quando ele tem o sinistro, como a gente tem alta sinistralidade, e esse é um seguro muito mais rápido do que outros tipos de seguro, ele recebe rapidamente. Então, você traz para ele
uma solução de seguro e a sensação dele de receber muito mais rápido, porque acabou a vigência, basicamente um mês depois, no máximo, ele já sabe o quanto ele tem para receber, ele já sabe o índice, ele já recebe o índice, ele confirma que os dados da conta que ele quer receber é aquela mesmo, ele confirmando, já cai na conta dele, se for o mesmo da pólice, já confere, já vai estar no sistema, já vai direto para a conta. Então, em 15 dias aproximadamente, se já tiver tudo alinhado, o cliente recebe. Então, a gente consegue também trazer aí esse benefício da sensação do cliente de receber uma indenização mais rápida. Então, devido a esse único detalhe de ter o número da conta e trazer aí uma indenização rápida, nosso índice de renovação está acima de 90% entre os casos que não são seguro obrigatório, tá? Então, quando é um seguro só de financiamento, muitas vezes não tem um financiamento de novo como obrigatório, e aí o cliente acaba não renovando. Quando o cliente comprou o seguro com uma venda consultiva, recebeu a indenização ou não, porque às vezes ele não recebeu porque ele sabe que não aconteceu o índice. E quando ele recebeu também, principalmente, a renovação tem sido acima de 90%, porque ele traz ali uma solução de seguro de pagamento rápido, de fácil entendimento, e principalmente os clientes que receberam indenização, como a nossa sinistralidade está extremamente alta, porque a gente acabou pegando o problema do Rio Grande do Sul, de uma seca, a gente pegou a geada do ano passado no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e todos os clientes acabaram recebendo mais ou menos, então o índice de renovação e os clientes acabam levando aí para os clientes vizinhos a sua experiência, o índice de renovação é muito alto, tá? Então a gente tem esse ganho aí para o corretor, que acaba também vendendo uma pólice, que quando ele vende, o cliente recebe o sinistro rápido e tem essa experiência, ele acaba trazendo outros clientes e aumentando cada vez mais a venda, tá? Aqui a gente já tem um exemplo de uma cotação, tá? Como vocês recebem, você mandou um KML, mandou uma área, o que você vai receber? Você vai receber geralmente três opções de preço. Por quê? Tá? Primeiro, há três opções de preço, porque ele vai ter um risco um pouquinho menor, que acaba sendo um pouco mais, com uma chance menor de receber, e vai ter um risco maior. E o que acontece quando ele tem esse risco maior? A chance dele receber é muito maior, porque o paramétrico é de probabilidades, né? Então a gente avalia o passado. E quando ele acaba não recebendo, quando ele compra o risco mais barato, que acontece isso também, você apresentou para ele uma opção de risco maior. Então, muitas vezes o cliente fala: olha, eu não recebi, aí acabou chovendo um pouquinho mais, e aí o corretor fala: sim, você não recebeu, mas você viu que você recebeu outras duas opções e você escolheu a mais barata, e se você tivesse escolhido a outra opção, você teria recebido? Aí ele olha e fala: verdade, eu devia ter comprado uma opção de cobertura maior, e esse ano então eu vou renovar com uma cobertura maior, e recota para mim. Então, por esse motivo, a gente acaba passando opções de coberturas mais acessíveis, mediana e de uma cobertura de alta probabilidade para o cliente ali ter essa sensação também, caso ele não venha a receber por ele ter optado por uma cobertura de menor probabilidade. Então, como funciona? Se determina um período, por exemplo, aqui, dia 1/4 a 30/6, uma área, o cliente ele não é obrigado a fazer o seguro da área total, ele pode fazer o seguro só da área parcial. Acho que alguém quer falar? Não? Tá. Qualquer coisa é só levantar a mão. Acho que eu tinha visto algum sinal. Ele pode fazer o seguro só da área parcial, tá? Só da área que está dando garantia, ou inclusive da uma área de maior risco, tá? É,
no caso do trigo, ele pode fazer o seguro só da geada, da área de baixada. Tá? Então, se ele achar que ele tem uma área de risco que ele quer fazer, no paramétrico não tem nenhum problema de fazer isso. Porque a hora que for feita a cotação, também vai estar sendo feita a cotação só da área de maior risco. Tá? Porque a gente vai estar avaliando também, inclusive, esse risco. E, consequentemente, ele entregou o risco maior, o índice vai ter sendo validado em cima da área maior, de maior risco. Tá? Então, ele pode pegar a área que ele tem maior risco e ele pode fazer. Então, ele determina a área, ele Ah, determina o não, valor. não necessariamente ele precisa fazer seguro de toda a área daquela cultura na propriedade, então, Fernando. Não, ele escolhe a área que ele quer fazer. Ele pode escolher a área de maior risco, ou ele pode escolher só a área que ele está dando ali em garantia. Ele não, ou parte da área. Ele escolhe a área que ele quer fazer o seguro. Então, ele determina tudo. Ele determina a área que ele quer fazer e ele determina também o valor por hectare. Então, o que acontece? Ele pode escolher uma cobertura maior e acabar colocando um valor por hectare maior para poder menor para poder ter essa cobertura maior, tá? Para poder ele ter uma cobertura e pagar menos por isso. Por quê? Ele que determina o valor por hectare. Então, acaba que o valor da LMI é determinado pelo valor da área vezes o valor por hectare. Então, aquele cliente que muitas vezes fica fora da, do seguro de produtividade, porque ele tem um limite de valor de saca ou valor por hectare limitado, no paramétrico ele não tem esse limite, porque ele escolhe o valor por hectare, ele determina o valor por hectare. Então, é ele que determina, tá? Então, ele pode determinar o valor por hectare que ele quiser, não tem nenhum limite de mínimo nem de máximo. Então, com base na multiplicação do valor da área pelo valor por hectare, chega no LMI, né? E a divisão do valor do LMI pela quantidade, nesse caso aqui, de milímetros, é o valor que ele tem para receber por milímetro. Então, a cada milímetro abaixo, nesse caso, de 160 milímetros, no período de 1/4 a 30/6, ele vai receber R$ 16.750 por milímetro. Então, se choveu 60 milímetros, que seria 100 milímetros a menos, ele vai receber 100 vezes 16.750. Aí se passa três taxas, cada taxa tem um gatilho, que seria o valor que ele estaria comprando, né? O que ele teria comprando. Nesse caso aqui de 210, que seria a maior cobertura, ele teria recebido em 2024, em 2021, em 2020 e 2019. O que ele recebe também, vocês? O último ano com sinistro. Então, ele consegue visualizar o que ele está comprando versus o evento que ocorreu na lavoura dele. Então, ele vê, olha, realmente, o último ano que deu muito problema para mim foi 2021. Não foi 2024. 2024, o problema que eu tive foi muito pequeno, então eu preciso comprar uma cobertura que me garanta só 2021, porque 2024 eu perdi muito pouco, eu não quero uma cobertura maior. Então, ele consegue olhar o histórico aqui de todos os últimos, basicamente, 40 anos, saber quando ele teria recebido, saber também qual é os anos que ele não teria recebido, e o ano, nesse caso aqui, em roxo, tá o ano pior, que foi em 1984. Ele provavelmente nunca não vai ter plantado nessa época, mas ele tem um histórico do índice, né? E ele também recebe ali em vermelho qual que é todos os índices, qual que ele comprou, inclusive se está abaixo da média, né? Quando está abaixo da média, significa que ele está comprando um índice que é mais alto, e tem um risco maior do que a média da própria região dele, que ele está comprando ali, fazendo uma compra extremamente assertiva e com alta probabilidade de receber. Então ele recebe todas as informações e vocês recebem também os números. Então é uma venda consultiva, traz ali para ele todas as informações de forma transparente, desde a cotação, inclusive a informação do último ano que ele teria recebido o sinistro, para que ele tenha aí
essa correlação do que ele está comprando, tá? Então, isso aqui seria precipitação abaixo, similar à falta de chuva. A mesma coisa, precipitação acima, só que é o inverso. Então, dia 15 do 3 a 15 do 4, aqui um período de um mês, nesse caso aqui, R$ 4.000 vezes 80,24 hectares, teria 320 mil de LMI. Se chover acima de 260 milímetros, choveu 360 milímetros, 100 milímetros a mais, ele vai receber 100 vezes o valor por milímetro aqui, que seria 433 vezes 100 vezes. E aí ele recebe também todo o histórico e tudo que está em azul aqui seria os anos que ele receberia nesses últimos anos. E no caso aqui do risco 3, né? Ele receberia 24, 22, 18 e ele também recebe aqui o último ano para o sinistro. Então ele consegue saber o que ele está comprando e qual que é a probabilidade dele receber com base no que ele comprou. Pode falar, João. O período de vigência é de livre escolha pelo cliente ali na hora do orçamento, então? Isso, o período de vigência é de livre escolha do cliente. A única realmente restrição que tem hoje do seguro paramétrico é que o período de cobertura tem que iniciar 35 dias adiante, né, para frente do início do risco. Então, vocês podem ver que tem aqui a validade, né? Então, essa validade ela vai estar sempre 35 dias antes do início do risco. Então, até 35 dias antes do início do risco, a gente tem que receber do corretor a informação. Não precisa estar todas as informações do cliente, mas tem que receber. O cliente tem a intenção de fechar o risco 1. O cliente tem a intenção de fechar o risco 2. E aí, nos próximos dias, tem que passar as informações do cliente. Por quê? A gente tem que dar a confirmação para o nosso ressegurador do risco, do valor e o valor em risco que ele quer comprar, né? Qual é o valor, qual é o índice e o valor em risco que ele quer comprar. Por quê, tá? Quanto mais próximo está do índice, maior a assertividade das previsões. E o índice aqui, ele só leva em consideração o passado. Ele não leva em consideração as previsões do futuro. Então, se o cliente acaba comprando faltando um dia, e a vigência nesse caso aqui, por exemplo, dia 15 do 7 a 31 do 7 são só 15 dias. Se ele vê que vai vir uma geada prevista para os próximos 15 dias e comprar um dia antes, a chance dele receber é quase 100%, porque já está prevista a geada na próxima semana, ele vai lá e compra. E aí, por isso que ele tem que ter a compra 35 dias antes do início de vigência, devido à assertividade das previsões que tem. Mas ele consegue comprar, por exemplo, hoje, já seguro da soja, já seguro do trigo, e quanto antes ele fazer a cotação, melhor para ele e para todo mundo, né? Porque ele já tem um histórico, ele consegue fazer essa validação consultiva, é bom para todo mundo, né? Então, a única regra mesmo é 35 dias antes do início da vigência, ele dá o de acordo, e todas as cotações ela vai ter a validade. Então, passou dessa validade, a gente não vai conseguir aceitar, é uma questão de subscrição, porque realmente não, a chance do cliente ter aí informações de alta assertividade é muito alta, tá? No caso da temperatura, é em graus Celsius. Então, olha aqui, uma área de meio hectare, o período de 15 do 7 a 31 do 7, 3 graus, vamos olhar aqui, ó, 1 grau positivo, menos 10 graus. Se der 0 graus, ele vai receber R$ 9.000 como indenização
que seria o valor que ele recebe a cada grau. E aí ele recebe o histórico, né? Então, aqui em caso de 2009, deu menos 4 graus na área do cliente, né? Então, ele teria recebido, nesse caso aqui, 5 graus de diferença, 5 vezes 9 mil reais. Então, é bem objetivo, ele sabe ali os índices, ele também vai saber, mais do que ninguém, quando aconteceu os eventos, vai ter essa sensibilidade, e aí ele vai poder comprar o que for melhor para a lavoura dele, e para a área dele, tá? Aqui, rapidamente, uma explicação do que a gente já falou, como funciona o sinistro. Então, no caso de precipitação abaixo, se ele comprou 100 milímetros de gatilho, deu 50, diferença de 50. Ele recebia 100, 10 mil reais por milímetro, ele vai receber 50 vezes 10 mil, 500 mil reais de sinistro. No caso de precipitação acima, que seria o inverso, né? Ele comprou 100 milímetros, deu 200, 100 milímetros de diferença, se ele recebia 1.111 por milímetro, ele vai receber 100.111 de indenização. No caso de temperatura abaixo, se ele comprou 6 graus positivos, deu 3 graus positivos, a diferença é de 3 graus. Se ele recebia 166 mil reais por grau, ele acabou recebendo 3 vezes 166, 500 mil reais. Então, bem simples e objetivo como funciona. No final da vigência, na segunda quinzena posterior ao final do mês de vigência, ele vai sempre receber, o corretor, um laudo dizendo todas as informações do índice, da área, do período, da latitude coberta, do KML, do croquis. Isso também vai estar na pólice do que aconteceu, se ele tem ou não tem um valor para receber, mesmo ele não tendo, tá? Um valor para receber, o porquê que tem, ele recebe um e-mail em caso de recebimento, e também no caso de não recebimento, dia após dia, do quanto choveu ou da temperatura ocorrida do dia após dia. Então, vai falando lá, no dia 18/2 de 2024, choveu 28 milímetros de chuva, e aí vai somando os dias, o valor da soma, quanto ele tinha comprado, nesse caso aqui, 740 milímetros, quanto que aconteceu, que foi 542 milímetros, a diferença, e o quanto ele tem para receber, né? E aí ele recebe certinho qual foi a sinistralidade, o número da apólice, o valor que ele tem, e aí ele só mandando o termo confirmando a identidade do segurado e do beneficiário, dando a confirmação que pode pagar, ele já recebe rapidamente na conta que está, ele recebe todas as informações, o corretor recebe, é claro, né? Sempre o corretor, vocês que recebem essa informação, recebem essa informação no e-mail, de forma objetiva, o cliente consegue entender ali e fazer essa validação, tá? Aí a gente fala que são essas coberturas que podem ser ofertadas para qualquer cliente e no final vocês acabam tendo o trabalho de fazer uma venda consultiva, né, de passar para o cliente a solução, mas depois que você vende, você acaba não tendo todo aquele trabalho quando acontece um sinistro. Porque quando acontece sinistro em outros produtos, você tem que esperar o perito, ver se o perito não foi, ou ver se o laudo deu certo, não deu, conferir o laudo, conferir os cálculos, explicar para o cliente, revistoria, risco não coberto, tinha praga, não tinha, aquela confusão. Aqui não tem isso. Tudo que tinha risco não coberto, isso não entra, porque a colheita fica com o cliente. Aqui você vai, vendeu, acabou. Você só vai receber o relatório dizendo que ele tem para receber. Você vai sempre receber, o sinistro já é automático, já recebe o que o cliente tem para pagar ou não. O cliente, se ele sabe, eu realmente deu muita chuva aqui, eu comprei falta de chuva, ele sabe que ele não vai receber.
ou não deu chuva aqui, ele já sabe que ele vai receber, ou deu uma geada, então acaba todo mundo ali ficando satisfeito e tendo um atendimento muito rápido, e vocês não têm essa gestão de conflitos que hoje você acaba tendo que tratar e pegar tantos documentos, além de ser o documento do cliente que você já tem, já no momento da contratação, tá? E aí o paramétrico, a gente falou aqui de paramétrico de agro, tá? Voltado para culturas agrícolas, que são as coisas que aparecem muito para vocês, soluções de crédito, entre outras, clientes mais exigentes que não atendem aí o perfil de produtividade, clientes que querem preço e aí vão buscar o paramétrico, clientes que precisam do paramétrico para liberação de crédito, mas o paramétrico ele não se limita só a agro, tá? O paramétrico, tudo que for parâmetro, ele pode ser vendido como um paramétrico. A Cover hoje, ela detém todo o mercado, mas ela emite seguros que não são só de agro. Então, a gente tem como exemplo outros seguros de agro, por exemplo, a Faber-Castell emite os seguros da floresta conosco, a Todeskine também. A gente tem soluções para as florestas em geral, então, que funcionam muito bem para florestas grandes, florestas pequenas não, que são soluções para grandes empresas que querem fazer o seguro de áreas que valem muito, por exemplo, Todeskine tem áreas que tem 40 anos de floresta. A floresta tem 40 anos para exportação, madeira de exportação. E a Faber-Castell, ela tem a madeira dela para lápis, né? Então, de cor, etc., que vale também mais a madeira ali do que a madeira queimada. Então, a gente faz o seguro para eles. A gente faz o seguro para hidrovias, que uma empresa que agora tá em alta, transporte por rio, né? Que a Hidrovias ela tem que fazer o transporte aqui perto do Brasil das mercadorias por rio. Se o rio ele abaixa um nível menor do que ele pode navegar, ele não acaba não entregando dentro do prazo e paga uma multa. Então a gente faz um seguro paramétrico que a gente consegue medir de forma remota a altura do rio. Então a gente tem esse cliente. Aí, no Rio Grande do Sul, a gente tem a BID como cliente. Ela comprou, porque aconteceu várias inundações lá no Rio Grande do Sul, lá perto do aeroporto, que os carros deles estavam lá e aí alagou e eles acabaram perdendo ali muito dinheiro. Então, a gente também tem soluções para cidades, né? Então, de eventos climáticos para cidades. Então, o paramétrico, ele é um leque gigantesco para cidades, para eventos climáticos, para problemas para a empresa. Então, muitas vezes a empresa tem um problema, se tiver um índice correlacionado a esse problema, a gente consegue apresentar a solução. Também tem a Localiza, por exemplo, que vende carro no atacado. Se acontece um problema crônico para ele nesse carro depois na revenda, ele perde um valor muito grande na tabela FIP. A gente fez um seguro para a holding deles, que se isso acontecer, a gente cobre via seguro paramétrico com base no índice da tabela FIP. Então, seguro paramétrico é algo que não tem limite do imaginável que vocês podem ofertar para o cliente. O cliente tem uma dor, tem um problema, tem um índice que pode ser coberto confiável, o seguro paramétrico pode ser oferecido. Hoje o nosso foco é agro, a maior parte das nossas emissões é agro, porque a gente tem como atender os produtores rurais e eles entendem mais sobre clima, o clima é a vida deles, mas a gente tem soluções diversas para o seguro paramétrico, que depende da demanda do seu cliente. E aí, vocês que estão na ponta com o cliente, pode ofertar e a gente criar essa solução, tá? O- a gente tem algumas perguntas aqui, Fernando. O Alexandre pergunta, respeitando aqueles 35 dias do início da cobertura ali, independente se a área está plantada ou não, dá para contratar, é isso? Isso, área plantada pode contratar, área fora do zoneamento pode contratar, semente própria, semente que não é certificada, não existe nenhuma restrição, área de várzea.
Tá. embargada, que seja, área indígena, quilombola, pode contratar e área plantada também, tá? Nos demais tipos de seguro, a pergunta aqui do Márcio, a gente não pode fazer dois seguros numa mesma área, né? Para não obter lucro, né? No caso do paramétrico também há essa restrição de não ter proagro e paramétrico, ou como é que é isso? O paramétrico pode ser feito sim, mesmo se ele tiver outro seguro, porque ele é como se fosse uma cobertura adicional. É, como antigamente, um pouco mais, dá para explicar dessa forma, quando o Uber entrou, acho que era obrigatório ter seguro de ocupantes, o app, e só a Nobre entregava esse seguro, né? Hoje a Nobre não existe mais, eu acho. Eu não sei. É como se fosse um seguro adicional de ocupantes de auto, que hoje já está dentro da pólice de auto. Mas ele é um seguro adicional. Por quê? O seguro de produtividade, ele está garantindo a produtividade local e o cliente vai lá e apura local. Aqui é um seguro de índice. O que que acontece? O cliente, muitas vezes, ele compra o seguro de produtividade, mas ele vai falar, essa produtividade, ela não vai me garantir. Eu preciso de mais. Eu preciso do valor segurado acima disso. Eu preciso garantir o meu prolabore. Eu preciso garantir a minha alta tecnologia. Eu preciso garantir outra coisa que não está me atendendo, que só o clima me atende, porque eu sou um produtor diferenciado. Então, ele entra com a cobertura de clima, que seria o paramétrico, como um adicional. Então, ele pode sim ter esse seguro e aí entrando, mas ele pode obter lucro com o seguro. Ele indiretamente pode ser que ele tenha a colheita boa e acabe recebendo indenização. Mas sempre vai estar correlacionado ao clima, o que ele comprou. Antigamente a gente não tinha como explicar isso, aí vai falar, mas isso é uma bet? Não, porque a bet é quando não existe bem segurado. Aqui a gente está segurando algo, né? Então tem que ter uma lavoura. Se não existir a lavoura, aí sim ele comprou um risco de correlacionado a algo que não existe. Ele está comprando o risco só sobre a área e o clima. E seria permitido? Sim, porque ele ainda comprou sobre o clima. Mas aí a gente não vende, tá? Então a gente está só vendendo quando existe um risco correlacionado, porque aí não se, aí sim ele obteria lucro, porque não existiria um risco a ser coberto, não existiria bem coberto, ele compraria só o clima. Aí seria uma bet de verdade. Tá, que ele estaria comprando um seguro de clima sobre algo que não existe, ele está apostando no clima. Mas ele ainda poderia comprar e existe isso, tá? Fora do Brasil, é permitido. Inclusive, tem seguro paramétrico que a gente pode fazer, a Cover pode fazer seguro paramétrico de qualquer coisa, de preço, de commodities, etc., que é basicamente uma aposta, e ele não precisa estar vinculado a nada, né? E aí seria, hoje é muito fácil de falar aqui no Brasil, porque a gente vincula isso a uma bet, mas realmente seria obter lucro aí sobre algo que não existe. E cobertura para granizo tem no paramétrico, Fernando? Oi? Granizo. Granizo não tem hoje no paramétrico, tá? No Brasil. Por vários fatores. Primeiro, porque ele é um dano direto. E aí o satélite, ele precisa, para fazer essa apuração, ela não tem uma acurácia muito alta. Então, a gente precisa apresentar uma solução para o cliente de boa acurácia, senão a gente vende algo que nasce morto, né? Vai nascer e não vai ser entregue. Ele vai falar, aconteceu granizo e você não me pagou, etc. Não teve uma alta assertividade. Fora do Brasil existe, mas é só para corporações. Porque eles instalam um sensor no local que tem tipo como se fosse um painel com isopor para medir o tamanho dos granizos que bateram. Então, existe uma tecnologia por trás que precisa ainda de uma apuração local, não dá para fazer 100% remota,
E aí, o que eles fazem? Eles avaliam para o satélite e fazem uma correlação com esse sensor local do tamanho do impacto. Mas no Brasil a gente ainda não oferece esse produto e não dá para oferecer o seguro de granizo. Então ele teria que comprar o seguro de granizo, que seria dano direto, e o seguro de geada, que geralmente é para áreas de inverno, que ele prefere granizo, ou para áreas irrigadas, né? Como um adicional, tá? João, O Fernando, João, pode falar, Marcos. não é a minha mão não está ficando levantada aqui, enfim, eu clico, ela baixa novamente. Não, é só para colaborar. Uma colega até perguntou ali nesta semana da relação de contratar risco nomeado, granizo e excesso de chuva. Isso não existe nos riscos nomeados normais. Mas nessa situação aí ela poderia contratar o granizo e o excesso de chuva com paramétrico. Daí daria. Isso porque o excesso de chuva que o paramétrico lá poderia contratar, porque ele ou ele vai atender muito bem para alguma cultura específica, se for uma necessidade do cliente, ou ele vai atender hoje que não tem no mercado para perda de qualidade, né? Então hoje cevada, a gente atende aí a Heineken, né? Eles compram conosco o seguro paramétrico porque eles têm um problema grande quando chove na colheita e acaba perdendo a qualidade da cevada. E aí o que acontece? O preço é disruptivo, né? O valor ele cai muito quando acontece isso. Então acaba não valendo basicamente nada o grão depois. Então funciona muito bem. O Daniel que tinha feito essa pergunta ali para trigo, né? É, o Daniel tá aí na reunião também. Ô, Fernando, e a comissão desse produto a gente escolhe ou é pré-fixada? Quanto é que é o É percentual? pré-fixada de 10%, mas é porque a margem do seguro paramétrico ela é pequena mesmo no mundo inteiro, tá? Porque diferente dos outros produtos, que hoje acaba sendo um pouco mais sorte, pode ter anos bons e aí as margens aumentam, o paramétrico ele já consegue medir qual é os impactos dos últimos anos, né? Então, no geral, a comissão de resseguro ela já é bem limitada, e aí a gente começa com 10%, a gente consegue aumentar um pouco depois, mas o que depois que a passa de 1 milhão de venda, mas ela não aumenta muito, porque a margem já é muito apertada, tá? Então é 10%. O Daniel fez uma pergunta importante. Subvenção existe nesse produto, Fê? Subvenção federal? A gente é habilitado na subvenção, com esse novo programa que a gente comentou, que o governo deve colocar como obrigatório e ter aí uma visibilidade da subvenção, a gente provavelmente vai vender com subvenção. Mas como vocês viram, a gente pode trabalhar com períodos muito curtos. E vocês devem ter sentido, até hoje não recebemos aí a subvenção do milho safrinha do ano passado. E o que acontece? Como o período de pagamento é rápido e curto, vender com subvenção, em que a gente vai acabar pagando o cliente, vai receber proporcional e não tem como cobrar depois. E o paramétrico, ele é basicamente focado no valor em risco. Então, assim, a gente tem que receber pelo que foi cobrado em risco, e se a gente não receber metade sobre o risco, é como se tivesse cobrado por 100 mil e recebido por 50 e ficado com o dobro do risco. Então, devido a isso, qual é a solução que a gente entrega hoje? E na maioria das regiões, as taxas são acima de 8%, 6%. Então, a gente acaba entrando, e a subvenção ela não é tão grande, a gente acaba entregando taxas próximo de 4%, que ela acaba atendendo, sem subvenção, o mesmo valor que seria pago pelo cliente, tá? Então, a gente está trabalhando sem subvenção para poder não correr esse risco de não receber. Mas assim que a gente tiver uma certeza que vai receber do governo, não vai ficar nessa imprevisibilidade, ou que o programa entrou
e aí é obrigatória a subvenção, a gente e tem aí como traçar um modelo diferenciado, a gente vai colocar, ou para alguma estratégia para apólice de emissões muito futuras. Por exemplo, agora, no prazo muito curto para o milho safrinha, é quase impossível, porque a gente nem sabe se vai contemplar o cliente, nem sabe se vai ter abertura de subvenção ou quando vai ter, e já vai acabar pagando o cliente, porque a abertura de subvenção é lá para maio. E aí, quando abrir, pode dar cadinho, um monte de coisas, nem sabe se o cliente vai ter. Então, quando for emissões lá na frente, pode ser que a gente tenha como colocar a subvenção e aí a gente vai avaliar os riscos nesse cenário, tá? Mas por enquanto não, e a gente por isso a gente oferta aí taxas menores, tá? Que vai contemplar aí também essa parte. Excelente a tua explanação, Fernando. Acho que é um produto realmente do futuro. Aí que o pessoal falava-se muito que é difícil explicar para o produtor e tal, pode dar muita confusão, mas na verdade não, né? Na verdade ele é mais prático operacionalmente e é só sair fora da caixa, né? E é um produto que não é difícil entender, não. Um A gente mercado gigante aí para explorar. A gente acabou fazendo esse produto exatamente para isso, transformando um produto de forma simples e objetiva para atender qualquer perfil de cliente, tá? E para o corretor não perder mais venda, que era esse nicho de mercado que o corretor perdia. E a gente tem tido bastante sucesso, porque nossa sinistralidade está muito alta, a renovação também, isso não é um problema, porque, como explicou o próprio Resseguro, ele tem o histórico, então existe aí variações no clima e a gente acabou realmente caindo aí num problema climático no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, tendo uma geada e nossos clientes foram afetados. Isso mostra também a alta assertividade do índice e faz parte do trabalho. E o paramétrico vem atendendo muito bem os clientes e a procura cada vez maior. O corretor que sabe hoje vender paramétrico, eu tenho um corretor que basicamente só está atuando no paramétrico, principalmente no Rio Grande do Sul porque as coberturas lá são muito baixas, estão cada vez mais baixas e as taxas são muito altas. E o que aconteceu que o produtor que comprou outros tipos de produtos de produtividade não recebeu no produtividade e recebeu no paramétrico. Então isso quebrou paradigmas de, tá vendo? Eu preciso de uma solução climática, não só do seguro. O seguro não está me atendendo porque hoje a minha produtividade já é diferenciada. E aconteceu a mesma coisa com os produtores do Mato Grosso do Sul que tiveram geada e acabaram não recebendo porque a margem de produtividade dele também não chegou, mas no paramétrico recebeu, porque ele teve um problema assim de temperatura. Então é interessante e conforme for acontecendo as cotações, as vendas e as indenizações, vocês vão vendo que a procura vai ser cada vez maior e com a divulgação do governo, essa distribuição e universalização é um caminho sem volta e oportunidade gigantesca para a iniciativa privada desses clientes que vão precisar de corretores especialistas para atender e entregar uma solução melhor do que um seguro obrigatório catastrófico. Mas as seguradoras que a Corve, as resseguradoras que a Corve usa, Fernando, A e gente só quanto utiliza custa? ressegurador internacional, a gente não utiliza com rating a mais, tá? A Cover hoje, ela é uma seguradora que emite 3 bilhões de reais em prêmio, uma das maiores do país. Ela tem hoje guardado em caixa 400 bilhões de reais para pagamento de indenização. A gente acaba de estar em um processo de operação de ser incorporado ao grupo JBS, né? Então, uma das maiores empresas aí do país está esperando a homologação do CAD, vai aumentar mais ainda o nosso potencial de capital. E o resseguro aqui, a gente trabalha com resseguro de rate a mais, que são resseguros de bilhões, né? Então, retrocessão de 100% de capacidade. Então, além de ter toda essa capacidade financeira da Cover,
que não precisa do dinheiro do resseguro, porque tem muito caixa, em 400 milhões de reais é mais do que muitas seguradoras hoje recebem de prêmio anual, e a gente tem de caixa para o pagamento sinistro, a gente tem o respaldo do ressegurador internacional. E qual é a diferença, tá? Hoje, outros tipos de seguro de produtividade, eles estão limitados em algum nicho de mercado e de resseguro. Então, quando deu a última catástrofe em 2021, muitos resseguradores ou quebraram ou saíram do Brasil. Não são os mesmos resseguradores que o nosso. E são outro tipo de negócio, seguro paramétrico. O seguro paramétrico, ele é global, então ele está diversificado no mundo inteiro. Quando acontece uma catástrofe aqui no Brasil, ela está ali respaldada por outros países que o Brasil ali vai acabar sendo nada perto do que aconteceu em outros países. E o seguro paramétrico, ele cobre tornado, cobre tsunami, essas coisas, né? Então, é outro modelo de financeiro por trás do paramétrico que a capacidade é basicamente ilimitada, que a gente fala. Por isso que o governo também está trazendo essa solução, porque ela tem um respaldo financeiro diferente do de produtividade, que está muito concentrado em catástrofe, mas ele não tem um suporte financeiro tão grande, porque numa catástrofe ele pode acabar perdendo os resseguradores que estão muito concentrados, diferente do produto paramétrico que está muito diluído, porque é um seguro comprado no mundo inteiro e muito mais vendido do que o de produtividade, tá? Beleza. Mas qual que é uma das resseguradoras que a Cove utiliza? A gente utiliza quase todos os maiores resseguradores do mundo, tá? Então, Munich, Hannover, AXA, esses pode ser um dos aí dos principais que a gente pode falar, mas todos os maiores resseguradores do mundo de rate a mais estão conosco. O Daniel perguntou se tem área mínima para fazer. Não tem área mínima para contratação, nem prêmio mínimo e nem máximo, né? Porque a gente tem capacidade e autonomia para cotar qualquer área, né? Então a gente pode cotar desde o grande produtor, né? Então, a gente tem essas grandes apólices aí de mais de bi de S, e tem também produtores com 200, 100 mil reais, e também tem áreas de 20 mil reais aí, como IS. Perfeito. É isso. Então, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pode falar, Márcio. Boa tarde. Indo para a prática, então, na abordagem do cliente, né? O cliente normalmente já conhece, alguns agricultores da região conhecem o produto tradicional, né? Por exemplo, eu vou abordar o cliente. Mas eu não quero contratar o risco nomeado, não quero contratar o seguro de produção, porque a minha preocupação, por exemplo, é a chuva na colheita, certo? Pensando soja, né? Pensar soja. Então, eu posso oferecer, por exemplo, uma apólice de cobertura de 20 dias, de 10 de março ou 30 dias, 10 de março a 10 de abril? Isso. As coberturas, elas são de 15 em 15 dias, então seria de 15 dias ou de 30 dias. Você pode oferecer para o cliente, e tranquilamente ele vai atender ele muito bem. Só na colheita. Certo. E por exemplo, assim, ó, na nossa região, o pessoal pegar a cultura de milho. Eles precisam plantar o milho um pouco mais cedo, porque mais tardio tem a geada, né? Eu posso, por exemplo, o produtor pode ter plantado o milho em fevereiro, né? E eu contratar a geada para abril, maio? Sim, pode contratar a geada para abril, maio, ou até se o produtor, se ele acabou atrasando o plantio e plantou em março o milho, e aí por isso que ele está comprando a geada, porque ele tem a chance maior, inclusive a geada tardia, né?
ele pode contratar a geada. Nesse caso, ele pode até contratar a geada do período integral, né? Porque desde o começo entre começo de maio até julho, ou até, dependendo do que for, agosto, né? É, tudo depende da necessidade do seu cliente. Entendi. Toda a informação que eu, por exemplo, ali, o sistema vai, eu coloco os dados ali, o sistema já vai me dizer que, eu vou chutar aqui, né? Que, por exemplo, a temperatura, já vai me colocar que a temperatura média da região X, da nossa região aqui, é 10 graus. Chute, né? Então vai vir com esse parâmetro. E daí o produtor vai escolher se ele quer, se for menos de 10, ele recebe mais ou menos isso. Isso, Eu já vou ter a informação a hora que você do histórico. mandar o KML, ele já vai pré-selecionar quais seriam as coberturas. É uma cobertura um pouco de menor risco, uma mediana e uma de maior. Já vai mandar todo o histórico da região do cliente dos últimos anos e já vai ofertar para você. Aí o que você acaba trazendo é o período do risco, o valor que quer cobrir, mas você pode até sugerir, falar, olha, o cliente ele quer cobrir 3 graus positivos. Você pode trazer uma sugestão, se você quiser, do que o cliente quer cobrir. E aí a seguradora sempre vai buscar apresentar ou a solução mais próxima do que você pediu, no caso desses casos de temperatura que a gente está falando, né? Ou a solução melhor do que você pediu, até por um preço extremamente acessível, porque às vezes o cliente ele pede 3 graus, e aí a gente consegue oferecer 4 graus com um preço muito bom. Então aí e para ele vai ser melhor ainda pela hora que você for oferecer. Entendi. Certo. Vale para o trigo plantado antes? Vale para quebra de dormência ali na época de maçã? Vale para todos esses tipos de situações? Sim, a gente vende para maçã ali na região de Santa Catarina, a gente vende uva, temperatura na região de Bento Gonçalves, tá? A gente tem a Aurora ali como cliente ali, ele compra, são áreas bem pequenas, parece que não, mas a Aurora não tem tanta área para produzir o suco de uva concentrado deles, são nossos clientes. Então a gente consegue vender para qualquer cultura e para a dor do cliente. No caso de uva é temperatura, no caso de maçã também. A gente vende temperatura ali na região ali de Vacaria, entre outras ali. Inclusive para maçã que tem a cobertura de tela, protege para granizo, mas não vai proteger da geada, e aí o paramétrico é uma boa opção, né? Exatamente. Ô, Fernando, você poderia ir para fazer o orçamento? Eu estou logado no site aqui, mas não tem. Como é que faz? É só mandar o e-mail, o time geralmente envia ou no mesmo dia ou em 24 horas, depende se tá todas as informações, ou já pede rapidamente o que está faltando, ou orienta, e vocês já recebem aí tudo certinho por e-mail. No site a gente não divulga o produto de agro, nem o paramétrico, porque é um produto muito técnico, a gente precisa realmente falar com o corretor. A gente seleciona os corretores, são poucos corretores que trabalham conosco, só corretor que trabalha com agro ou que entende o produto, e a gente não, principalmente a cover, né? A gente não abre para todos os corretores trabalhar com os produtos, tá? Principalmente no de água. Não sei se você já comentou isso, não sei, mas para nós teremos por exemplo, existe uma planilha onde a gente vai digitar as informações em viagem, tem algo pré-pronto ali, como que a gente faz para obter as cotações? É É nesse só Tem um link modelinho que a aí gente que só eu enviou. enviei no chat? É nesse link que eu enviei no chat, Fernando? Eu vou mandar o e-mail aqui Ah, no não, chat. desculpa. Esse aqui não é esse. Vou mandar um Não e-mail é aqui no esse. chat. É só mandar por esse e-mail, mas eu também te mando por mensagem. Isso, me manda o e-mail aí que eu nem tenho aqui, eu acho. Tá, eu vou colocar lá em produtos por seguradora, lá no Agrícola, naquela planilha que a gente usa, pessoal. Daí eu coloco o e-mail lá da Pode para.
mandar para esse teu e-mail aí mesmo, então, Fernando, é isso? Isso, Com aquelas informações que está na apresentação. Você me envia a apresentação, Fernando? Depois eu coloco no grupo aí que o pessoal está, no grupo de seguro agrícola. pode deixar. Aí lá tem os dados que é para informar no e-mail, eu coloco o e-mail lá na planilha também, e coloco no grupo aí, então. Combinado, a gente viu já agora. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Então, acho que era isso, Fernando. Recebi aqui o. Você colocou aí o e-mail, mas eu recebi aqui no WhatsApp também. Perfeito, muito obrigado, Fernando, pela Eu, excelente explicação. eu que agradeço. Então, se vocês precisarem de qualquer informação, é só perguntar. O próprio time também vai respondendo no e-mail, vai dando orientação. Se tiver um cliente maior ou alguma necessidade consultiva que vocês precisam que o time faça uma reunião com o cliente também, a gente faz. Está à disposição aí para apoiá-los na venda. E pode ter certeza que agora vocês não vão perder nenhuma venda e que vocês, como corretores, estando aptos a vender paramétrico, a oportunidade é gigantesca e com base no que a gente tem visto, certamente é o produto do Brasil, não só do futuro, tá? E como exemplo, quando o produto vem para um país, o Verigori foi para o Chile recentemente, ele acaba sendo, depois que ele é divulgado pelo governo, o produto mais vendido. Hoje, para a floresta, é o produto que mais se compra lá, no Chile. Antes era outro, era o produto de dano direto, agora é o produto paramétrico, porque ele foi universalizado pelo governo. Então, quando o governo lança um produto e divulga, ele quebra o paradigma do cliente, que é o que a gente estava falando aqui. O cliente muitas vezes fala: o que é isso? O que eu comprei? Depois que ele entende, ele recebe o sinistro, como nós, na vida real, passamos por necessidades, e acabamos recebendo e tendo uma boa experiência, ele vira um seguro rotineiro de compra que só quem sabe vender consegue ofertar muito bem e ter aí lucro como vocês. Perfeito, Fernando. Eu que agradeço aí a presença de todos, conhecê-los, estou à disposição. Muito obrigado pelo tempo de todos. Ótima sexta-feira e estamos à disposição, tá bom? Conte conosco.